Para investir em imóveis, você precisa saber como o Airbnb está desempenhando. Eu já fiz um vídeo anteriormente falando dos pontos ruins do Airbnb para quem está investindo em imóveis. Nesse vídeo eu vou falar para você o que você precisa fazer e o que você precisa se atentar para ter um bom desempenho investindo nesse mercado. Meu nome é Ivan Tonon, eu alcancei a independência financeira através do investimento imobiliário e eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros. O livro está aqui embaixo e você pode fazer o download gratuitamente. Sem mais demoras, eu falei já a respeito do investimento em imóveis para utilizar o Airbnb. O investimento em imóveis para utilizar o Airbnb fica suscetível a uma série de riscos um pouco maiores do que o investimento para o aluguel tradicional. Porém, existem algumas tendências nesse mercado que você pode se atentar para fazer um bom investimento nesse mercado. O primeiro ponto é que as pessoas que consomem Airbnb, elas estão ficando cada vez mais propensas a quererem imóveis únicos, né? Imóveis que tragam uma experiência muito diferente. Por quê? Porque os Airbnbs são normalmente casas, enfim, apartamentos. Eles foram se padronizando e ficaram muito próximos, às vezes, de um estabelecimento hoteleiro, né? Então, existe a parte boa, né? A parte que você acaba tendo um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de conveniência que um hotel, mas isso só não é mais tão suficiente para o público, né, geral das pessoas que estão no Airbnb. Então, as pessoas que conseguem fazer alguma experiência única no seu imóvel conseguem ter muito mais reservas e também aplicar um valor muito mais alto. Então, essa é a primeira dica, transforme o seu imóvel em um local único. Isso muitas vezes é apenas um pequeno ato de ousadia. A pessoa pode fazer uma pintura diferente na parede, pode colocar um telefone vintage, que a pessoa tem uma experiência tirando foto, e enfim, alguma coisa nesse sentido. Pode botar uma adega para que a pessoa possa ter uma experiência com vinho, isso, aquilo. Isso faz com que o seu imóvel fique único e possa atrair mais reservas e uma rentabilidade sobre o investimento mais adequada. O segundo ponto, que eu acho que isso é bem interessante para quem está pensando em trabalhar de fato com Airbnb, os imóveis daí fora das cidades, né? Os imóveis suburbanos, imóveis que às vezes estão numa área rural próxima de uma cidade bacana, né? Isso tem uma demanda muito grande e às vezes a rentabilidade sobre o investimento é adequada. Você consegue colocar lá dois ou três apartamentos, fazer uma experiência única, às vezes tem uma lagoazinha, às vezes tem alguma outra corrente de água, as pessoas se sentem bem e também vão ter a possibilidade de visitar as benesses, enfim, as coisas boas da cidade ao longo do tempo que estão na sua propriedade. Esse tipo de imóvel tem dado uma rentabilidade sobre o investimento muito adequada, porque em geral a terra é mais barata, né, fora dos centros urbanos, e para quem está viajando consegue usufruir de ambas as coisas. É uma coisa para se atentar. Antes do próximo ponto, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que está o Airbnb na tua cidade? Está aumentando, cada vez mais pessoas reservando ou está ficando difícil? Me conta e vamos para as próximas análises. O terceiro ponto, para quem está pensando em investir para o Airbnb, é focar na longa permanência, né? A questão do Airbnb, ela vai ficando cada vez mais difícil à medida que você precisa operar muito, né? Você vai ter reserva de 2 diárias em que você precisa pagar toda a limpeza, você precisa fazer com que repor os produtos e tudo mais, então isso vai ficando mais custoso. Se você tem uma propriedade que você aluga com prazos mais longos, isso vai ajudar você a ter uma vacância menor, ter uma ocupação maior, naturalmente, e também ter uma possibilidade de ter um retorno sobre investimento mais adequado. O que você precisa fazer para que consiga, né, colocar essa estratégia em prática é você pensar nas coisas que as pessoas precisam, né, por exemplo, uma escrivaninha para que ela possa fazer o home office, uma máquina de lavar, esse tipo de coisa faz a diferença para que você obtenha reservas mais longas, e isso é uma tendência, porque o Airbnb já chegou a 150 milhões de usuários e muitas pessoas estão começando a utilizar a plataforma como um auxílio ao mercado imobiliário tradicional, né? As pessoas vão no Airbnb para alugar um lugar quando elas estão trocando de uma moradia para outra, quando elas estão trocando de cidade, e você conseguir capturar esse tipo de coisa
vai fazer muito sentido para que você tenha uma boa rentabilidade nesse tipo de investimento. Mais um fator que você precisa se atentar se você quer operar Airbnb e quer ter uma boa rentabilidade, uma boa ocupação, é a questão de pets, né? Você precisa ser pet friendly e às vezes precisa fazer uma ou outra adaptação no seu imóvel para que você recorrentemente possa receber pequenos animais, né? Cachorros e gatos e tudo mais. Isso tem feito a diferença, o público que viaja com os seus animais, com os seus pets, tem crescido paulatinamente, e você capturar uma parte desse mercado pode fazer muita diferença para que o seu investimento seja bem sucedido. Contudo, você precisa pensar nisso, né? Você não precisa se adaptar o seu imóvel para que fique mais simples você receber tanto pessoas quanto animais e consiga fazer a transição, né? Às vezes a pessoa tem uma modalidade, um sofá, enfim, que pegue muito pelo, ou esse tipo de coisa, que vai fazer com que a sua limpeza, ou enfim, o dia a dia, a manutenção, fique muito cara se você receber esses animais. Então você precisa pensar nos detalhes para conseguir ser uma hospedagem pet friendly. Por fim, o último ponto é que hoje a tecnologia está trabalhando ao nosso favor. É possível automatizar cada vez mais coisas, né? O próprio ar-condicionado, as luzes, a temperatura da geladeira, isso está ficando cada vez mais acessível para automatizar. Isso, se você tem uma propriedade que você está operando diariamente, muito intensamente, você ter isso na palma da sua mão vai fazer a diferença. Existem muitas ferramentas de conexão dos eletrodomésticos na Wi-Fi da casa e que colocam todos esses dispositivos na sua mão para você poder ligar, desligar, controlar a intensidade e o próprio consumo desse tipo de coisa. A energia elétrica naturalmente fica cada vez mais cara e você ter o desempenho desses eletroeletrônicos na palma da sua mão, no longo prazo podem fazer a diferença para que você tenha um retorno sobre investimento um pouco melhor. Bom, esse vídeo aqui foi para quem quer investir no Airbnb. Eu tenho a minha teoria de que você deve comprar imóveis pensando no Airbnb, mas ele precisa fazer sentido mesmo que seja no aluguel anual, né? Porque assim você fica com um investimento muito mais blindado. Hoje em dia existem imóveis que fazem sentido, né, pelo valor que é cobrado, apenas se o Airbnb estiver bem, né? E isso é uma coisa que eu acho um pouco que você deve ter um pouco de cautela. Porém, com esse vídeo eu coloquei alguns pontos principais de algumas tendências para quem quer capturar essa crescente do Airbnb, que já cresceu bastante, principalmente em termos de quantidade de usuários, e ela deve continuar crescendo. Hoje já são 150 milhões de usuários na plataforma, cresce também naturalmente a quantidade de imóveis na plataforma, mas é um mercado que deve continuar em expansão. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu queria saber qual que é a sua experiência no Airbnb. Comente aqui e eu vejo você no próximo vídeo.